professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, iniciando mais uma semana com nossos estudos de matemática. É importante relembrarmos que nós não podemos estudar sem o nosso material didático. Portanto, para os nossos estudos, a gente vai precisar de todo o seu material didático à sua disposição. Principalmente o seu livrinho didático, para que você possa acompanhar as resoluções das atividades que estão no livrinho de vocês. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º e 6º ano. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando de frações. Na semana anterior, nós iniciamos os nossos estudos com frações. Nessa semana, nós iremos revisar o que foi estudado na semana passada. Então, é muito importante que vocês entendam que vocês precisam ter noção do que foi trabalhado na semana passada. Porque essa semana é mais uma semana de revisão e de reforço para que você compreenda aquilo que você não aprendeu na aula anterior ou que reforce aquilo que já foi aprendido. E aí, vamos iniciar mais uma aula de matemática? E aí, vamos para a nossa terceira videoaula, quinta e última aula de matemática dessa semana. Continuamos trabalhando com frações. Vamos continuar a revisão de frações para que nós possamos aprender mais e mais habilidades relativas às frações. Aí, nós vamos iniciar na página 149. Na página 149, questão 2. Lúcia vai dividir uma maçã igualmente entre duas pessoas. Escreva uma fração para representar a parte de maçã que cada pessoa receberá. Lúcia tem uma maçã, vai dividir para duas pessoas e ambas as pessoas ficarão com quantidades iguais. Representa em forma de fração a quantidade que cada pessoa vai receber. Nesse caso, nós podemos dizer o seguinte, que cada pessoa vai ficar com uma das duas partes. Ou seja, 1/2 é a fração que representa a parte de maçã que cada pessoa irá receber. Lembrem que o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador, nesse caso sendo maçã, indica cada parte que uma das pessoas ficou. Ou seja, uma das duas partes. Aí também, na questão 3, um feirante dividiu uma melancia em 4 partes iguais e vendeu uma parte para cada cliente. O feirante tinha uma melancia, dividiu em 4 partes iguais e cada cliente comprou uma das 4 partes. Aí ele quer saber o seguinte, que fração representa a parte da melancia que cada um dos clientes comprou? Olha, a mesma coisa de Lúcia, ele está dizendo que cada cliente comprou uma das 4 partes em que a melancia foi dividida. Depois ele quer saber, a fração que você escreveu é resultado de qual divisão? Para chegar à conclusão de que 1/4 representa a parte que cada pessoa comprou, como você fez essa divisão? Você dividiu 1 por 4 ou dividiu 4 por 1? Eu dividi 1 inteiro, que era uma melancia, em 4 partes iguais. O resultado dessa divisão é uma fração 1/4. E aí você, qual foi a divisão que você fez para chegar a essa conclusão? Deixe aqui nos comentários qual divisão você usou para justificar que cada cliente comprou 1/4 da melancia. Agora, nós vamos para a página 150. Questão 6. Considere a quantia de R$1. Você tem R$1 e esse real você sabe, nós podemos ter moedas, nós podemos ter centavos e de R$1 eu posso obter 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos ou 5 centavos. O que ele quer em relação ao real e os centavos? Primeiro, que fração de R$1 vale? Que fração de R$1 vale 5 centavos? Você tem lá 5 centavos e quer representar em forma de fração quanto ele vale em relação a R$1. Então, o primeiro passo é a gente entender. R$1 é 100 centavos. Já que a moeda que estamos trabalhando é de centavos, nós vamos representar R$1 em centavos também. Mas nós queremos pegar esse real que está sendo representado por 100 centavos e dividir em moedas iguais de 5 centavos. 100 dividido por 5 dá 20.
R$1 pode ser representado por 20 moedas de 5 centavos. Cada uma das moedas é 1/20. É uma das 20 moedas em que o real foi dividido. Portanto, uma moeda de 5 centavos representa 1/20 de R$1. Também, ele quer saber uma moeda de 10 centavos. Fazemos ou faremos da mesma forma. Vamos dividir 100 por 10, vamos encontrar 10. Logo, uma das 10 moedas é uma moeda de 10 centavos. 1/10 em relação a R$1 é uma moeda de 10 centavos. E uma moeda de 25 centavos. Faremos da mesma forma. Vamos dividir 100 por 25. 4. Logo, 1/4 de R$1 é uma moeda de 25 centavos. E por último, uma moeda de 50 centavos. Uma moeda de 50 centavos, quando dividido 100 por 50, duas moedas de 50 centavos. 1/2. Estamos dizendo que duas moedas de 50 centavos é R$1. Cada uma das moedas de 50 centavos representa 1/2 de R$1. Então, chegamos à conclusão que 5 centavos é 1/20 de R$1, que 10 centavos é 1/10 de R$1, que 25 centavos é 1/4 de R$1 e que 50 centavos é 1/2 de R$1. Representamos cada moeda em forma de fração relativa a R$1. Aí agora nós vamos para a página 152. Na página 152, questão 4, está dizendo: sabendo que Nilson repartiu igualmente 3 folhas entre 2 pessoas. Nilson tinha 3 folhas e resolveu dividir entre 2 pessoas. Aí ele quer saber quanto de folha cada um recebeu. E aí, vamos fazer essa divisão? Estamos dizendo que cada pessoa recebeu uma folha por completo, mais metade de outra folha. Pois 3 dividido para 2 dá 1 e metade de um outro. Então, 1 inteiro e 1/2 de uma folha é a parte que cada um recebeu. Aí ele quer saber a quantidade que cada um recebeu é maior ou menor que 1 inteiro e 1/4. Ou seja, 1 inteiro e metade de um outro inteiro é maior ou menor que 1 inteiro e 1/4 de outro inteiro. Primeiro vamos entender. Como a parte inteira é sempre 1, vamos analisar ou comparar a parte fracionária. 1/2 é maior ou menor que 1/4? 1/2 é maior. Se você pegar 1 inteiro e dividir para 2 pessoas, vai encontrar, ou cada um vai ficar com quantidades maiores, que se você pegar esse mesmo inteiro e dividir em 4 pessoas. Portanto, é maior. 1 inteiro e 1/2 é maior que 1 inteiro e 1/4. Agora nós vamos para a questão 5. Ana usou 2,5 xícaras de açúcar para fazer um bolo. De quantas xícaras de açúcar ela precisaria para fazer 2 bolos? Olha, Ana está fazendo bolo. Ela precisou de usar 2 xícaras mais metade de uma outra xícara de açúcar para fazer esse bolo. Aí, ela vai resolver, ou ela resolveu, fazer 2 bolos iguais. Quantas xícaras de açúcar ela vai precisar? Primeiro vamos entender, se ela usou 2 xícaras mais metade de outra xícara para fazer um bolo, e ela quer fazer 2 bolos, basta ela somar 2 xícaras e metade mais 2 xícaras e metade. Ela vai obter 5 xícaras. Portanto, 5 xícaras é a quantidade de açúcar que ela vai precisar para fazer 2 bolos iguais ao que ela já fez. Pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós fizemos as revisões finais das frações. Nós iniciamos na videoaula 1, na aula 1 e 2, a revisão do que foi estudado na semana anterior. Aí, findamos agora, essa é a nossa última videoaula dessa semana, a 5ª aulinha de matemática. Aquilo que vocês não entenderam, recorra ao seu professor. Deixe aqui também nos comentários quais têm sido as suas dificuldades em estudar online. Também não deixe de responder as questões que nós não abordamos aqui na videoaula, que estão nas páginas em que estamos trabalhando. É importante que vocês pratiquem o uso da matemática, pois é a prática que nos traz o conhecimento. Um forte abraço e até o próximo encontro.